Programa Sabedoria Oculta, com o professor e autor Dr. J.A.P. Filho. Maçonaria, Cabalá e Alquimia reveladas para a sua transformação interior. Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, queridas ouvintes. Hoje, então, vamos começar o nosso programa especial do Sabedoria Oculta, com 1 hora de duração. Lembrando que nosso programa ele acontece toda segunda-feira, das 15h30 às 16 horas. E aproveitando que hoje o nosso programa é um pouco mais extenso, vamos abordar um tema bastante complexo e também, por não dizer, bastante controverso, que é o olho que tudo vê e a maçonaria. Eu sou J.A.P. Filho, professor, autor e maçom grau 33. E esse programa ele é dedicado a revelar os mistérios da tradição esotérica, sempre com respeito e profundidade, para que cada símbolo inspire reflexão e ajude você a despertar a luz que habita dentro de si. Esse símbolo que nós vamos falar hoje, que é o olho que tudo vê, na verdade ele é composto por um triângulo, e no interior desse triângulo existe um olho aberto, e a partir então do centro desse triângulo, nós temos feixes de luz emanando a partir dele. Nós vamos começar então conversando nesse programa de hoje, a partir então das origens desse símbolo, e vamos ver que esse símbolo ele não é específico da maçonaria, mas muito mais antigo do que ela. Lembrando que o programa de hoje, bem como os demais programas do Sabedoria Oculta, eles também estão disponíveis no canal do YouTube da Vibe Mundial FM, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dá uma entrada lá, dá uma conferida, curte, comenta, compartilha para poder engajar os vídeos de forma que o algoritmo ele possa então recomendar os nossos vídeos para pessoas que também tenham interesse em relação a esse tipo de assunto. Conto com vocês. Pois bem, sem dúvida, o olho que tudo vê é um dos símbolos mais curiosos e controversos ligados à maçonaria. Ele é composto, como eu disse para vocês agora há pouco, por um triângulo equilátero, contendo no interior dele um olho aberto e a partir do seu centro, ou seja, do centro do triângulo, feixes de luz que são emanados. Apesar desse símbolo não aparecer de forma direta em nenhum ritual, em nenhum grau do rito escocês antigo e aceito, ele é frequentemente representado nas lojas, em lugares de destaque, principalmente sobre o dossel, aonde fica o venerável mestre no Oriente. Nesse caso, em algumas lojas, podem acontecer também algumas variantes, que ao invés do olho, a letra iode pode estar contida no interior do triângulo. Todavia, o significado ele é o mesmo. Tá? Bom, apesar de ser ligado à maçonaria e a diversas outras sociedades secretas, esse símbolo, ele muitas vezes ele acaba sendo vítima de adeptos da teoria da conspiração, que acabam utilizando esse símbolo muito mais de uma forma vilipendiosa, vamos dizer assim, no intuito de angariar likes ou, de repente, engajamento aí em podcasts, e que muitas vezes acabam falando bobagens absurdas. E, na verdade, o tema desse programa, o grande objetivo desse programa, é simplesmente desmistificar essas bobagens que são ditas acerca de um símbolo tão ancestral e tão espiritualmente importante quanto esse. Então, veja bem, o uso do símbolo do olho da providência ou do olho que todo vê é muito mais amplo e muito mais antigo do que você imagina. Aliás, ele é muito mais antigo do que a própria maçonaria. Ele também pode ser encontrado, por exemplo, em catedrais católicas medievais,
e também como importante símbolo cristão. O primeiro registro do uso de um símbolo que emana um olho que tudo vê data de cerca de 2.500 anos antes de Cristo, no Egito, representando o olho de Horus, na época da Quinta Dinastia. O uso do olho dentro do triângulo veio bem depois, na época da Idade Média, e teve início na arte cristã por volta do século XVI, principalmente em igrejas renascentistas na Itália e na Alemanha. Contudo, foi somente no século XVII que esse símbolo começou a ser largamente difundido na arte católica e também incorporado na maçonaria. Assim, eu fiz aqui uma pequena linha do tempo para que a gente possa ter ideia da origem desse símbolo e como ele veio se desenvolvendo com o passar dos anos. Então, por exemplo, o símbolo do olho propriamente dito, ele teve origem em 2500 a.C. por meio do olho de Horus, no Egito, como eu acabei de dizer agora, na época da Quinta Dinastia. E a forma do símbolo é o olho protetor, o olho de Horus, sem o triângulo. Mais tarde, em 600 a.C., o olho foi representado também na arte grega e persa, sob o formato do olho apotropaico, que tem aí o intuito de ser um olho divino, protetor. Já no século XIV, o olho começa a aparecer nos manuscritos cristãos, aonde nesses manuscritos o triângulo começa então a ser citado, o olho mais o triângulo. Já no século XVI, na arte renascentista, você já tem a inclusão do triângulo mais o olho, sendo o olho significando nessa arte já conceitos e aspectos ligados à vigilância divina. Já mais tarde, no século XVII, esse símbolo ele começa a ser incorporado mais efetivamente nas igrejas europeias, aonde você tem uma representação muito mais efetiva das aparições do olho que tudo vê, da maneira como nós o conhecemos hoje, onde você tem o triângulo com o olho no meio e as emanações a partir do centro do olho. Bom, para que possamos então entender esse símbolo e desmistificar a grande quantidade de bobagens, de besteiras que são ditas pelos auto-intitulados estudiosos e teóricos da conspiração, né, vamos estudar primeiramente cada componente desse símbolo, tão importante e tão ancestral dentro da simbologia humana. Primeiro vamos falar a respeito do olho propriamente dito. Bom, como todos nós sabemos, o olho ele é um dos principais órgãos de recepção sensitiva do nosso corpo. Justamente por isso, ele encontra uma estreita ligação esotérica no que diz respeito a ser ligado como um símbolo, um arquétipo de uma ligação simbólica com a luz, o sol, o espírito. O olho também, ele é o símbolo da visão espiritual e também instrumento da expressão do espírito. Tanto é que existe um ditado bastante antigo, aonde diz que os olhos são o espelho da alma. O olho direito no esoterismo e nas antigas tradições místicas, sempre foi associado ao sol. E justamente por ser associado ao sol, ele também era associado à atividade, ao futuro, ao princípio ativo. Enquanto o olho esquerdo sempre foi associado à lua, ao passivo, ao princípio feminino e ao passado. Pois bem, assim, na antiguidade, o olho sempre aparece como um símbolo ligado à divindade solar. Justamente pelo fato do olho ser um órgão muito ligado à nossa recepção sensitiva. Pois bem, vamos continuar. Já na Bíblia, o olho ele passa a ter um significado de onisciência,
de vigilância, da onipresença protetora de Deus, do Eterno, de Yahvé. Já na arte cristã, o olho circundado por raios solares é utilizado para descrever a presença de Deus. Então percebam que o olho não tem nada a ver com o Illuminati, não tem nada a ver com esse monte de bobagem. Pelo contrário, o olho é um arquétipo extremamente importante de onipresença, de espiritualidade. O olho, quando representado na mão de Deus, traduz a ideia de sabedoria criadora. Na sabedoria que Deus empregou durante a criação dos universos manifestados e não manifestados. Agora, quando nós temos olhos presentes nas asas dos anjos, como por exemplo serafins e querubins, esses olhos indicam para a gente a capacidade desses anjos de conhecimento penetrante que esses anjos têm. Bom, agora, talvez o principal significado, aquele mais latente, o mais comum acerca do significado do olho, talvez seja encontrado no Egito Antigo. Como eu falei para vocês agora há pouco, o primeiro registro do olho como arquétipo, como simbologia espiritual, como aspecto mitológico, simbólico, foi desenvolvido no Egito cerca de 2.500 anos antes de Cristo, na época da Quinta Dinastia. E é de conhecimento da maioria das pessoas que o olho no Egito, ele é a representação do olho de Horus, ou também conhecido como o olho de Vejat. Bom, o que é o olho de Horus? Que muita gente vê o olho de Horus, que inclusive o olho de Horus também é muito vítima de teoria da conspiração, principalmente na internet. Uma coisa que a gente vê bastante na internet são vídeos de pseudo-estudiosos, de teóricos da conspiração, que vão a podcasts, que inclusive podcasts relevantes, falar enormes bobagens a respeito de teorias da conspiração, em que artistas fazem símbolos que remete ao olho de Horus, que o olho de Horus está ligado com teorias Illuminati. Nada mais idiota do que isso. Pessoal, nós estamos no século XXI, estamos nos aproximando da era de Aquários, já está na hora de nós nos precavermos acerca das bobagens que são ditas, principalmente na internet. O acesso à informação hoje em dia é um acesso democrático, onde qualquer pessoa tem acesso a qualquer tipo de informação. Então, julguem muito bem aquilo que vocês veem da internet, inclusive aquilo que eu falo nesse programa, tá? Pois bem, o que é o olho de Horus? De onde que ele veio? Qual é a mítica do olho de Horus? Não tem nada a ver com artista, não tem nada a ver com Illuminati, não tem nada a ver com pacto, nada a ver, pelo contrário. O olho de Horus, aliás, é o olho esquerdo do deus Horus, que é o grande falcão, filho de Osíris. Na verdade, ele vem de uma história muito bonita. Pois bem, após o assassinato de Osíris por seu irmão Set, Horus, que é filho de Osíris, trava uma série de batalhas contra o seu tio Set, no intuito de restaurar a ordem universal e vingar o seu pai. Só que durante um dos confrontos, Set arranca e despedaça o olho esquerdo de Horus, destruindo esse olho completamente. Todavia, o deus da sabedoria, Thoth, que inclusive é uma das encarnações de Hermes Trismegisto, recompõe o olho e devolve esse olho a Horus. Entretanto, ao invés de Horus ficar com esse olho, ele oferece o olho ao seu pai Osíris, e trazendo-lhe a vida novamente. Então, ao invés de Horus ficar com um olho para si, ele oferece ao seu pai morto, e com base nisso, Osíris ele ressuscita. Então, veja bem, justamente por causa desse conto, dessa mítica egípcia, o olho de Horus carrega dentro de si um símbolo de cura, proteção, restauração da ordem
sobre o caos. É o que nós dizemos na maçonaria, ordo ab cal. Sendo associado, inclusive, a princípios da deusa Maat, como, por exemplo, verdade, justiça e harmonia cósmica. Outro aspecto interessantíssimo acerca do olho de Horus é que a sua forma gráfica, e é uma pena que eu não consigo mostrar aqui uma figura a respeito do olho de Horus, mas é muito fácil de se encontrar na internet, ela foi interpretada pelos egípcios como um conjunto de partes proporcionais, cada uma representando uma fração matemática específica. E quais que são essas frações matemáticas? 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 e 1/64. Perceba que a gente vai tendo sempre um dobrando em relação ao outro. Só que essas frações, elas não foram escolhidas por acaso. Elas compõem um sistema fracionário que expressa a decomposição do olho de Horus. Acabei de falar agora há pouco que Set esmagou, destruiu o olho de Horus. Então, essas frações compõem essa decomposição do olho de Horus em porções cada vez menores. Então, eu vou de 1/2, eu vou de meio, 1/2, até 1/64. Como se esse fosse reconstruído etapa por etapa. Cada uma dessas partes correspondia simbolicamente a uma faculdade humana. Então, cada fração dessa corresponde a uma faculdade humana. Visão, olfato, audição, pensamento, paladar e o tato. Assim, o olfato tinha um valor, a audição outra, e assim por diante, compondo um mapa sensorial e cognitivo inscrito no próprio desenho do olho de Horus. Tá complicado? Já vou explicar. Por exemplo, a fração equivalente a meio, 1/2, representa o olfato, e no desenho do olho de Horus, ele é a asa superior do olho. Então veja bem, é a maior fração, porque o olfato nos animais é vital e fortíssimo. No mito, representa a percepção ampla. A fração 1/4 é a visão, representa a visão. E no desenho do olho de Horus é a pupila. No mito, é o sentido principal ligado à função solar e à claridade. A fração matemática 1/8, ela representa o pensamento. E se vocês olharem no desenho, é justamente a proporção da sobrancelha. Os egípcios vinculavam a região superior do rosto às faculdades mentais. A razão 1/16 corresponde à asa inferior do olho. E o que significa? A audição. Por que audição? Porque receber o som é como receber a vibração, algo menor e mais sutil. Por isso a fração é reduzida. O pessoal que é Rosa Cruz sabe que o estudo do som, das vibrações produzidas pelo som, é importantíssimo quando nós queremos entrar em equilíbrio com o cosmos. A fração 1/32 nos remete ao sentido paladar. E o que é a fração 1/32? É a cauda curva do olho de Horus. Essa parte lembra a língua, por isso está ligada ao paladar. E por fim, a fração 1/64, ela corresponde ao tato. E é justamente o traço vertical que se estende para baixo. Por que é o tato? É o menor dos sentidos no esquema egípcio, ligado ao contato direto com a matéria. Se nós somarmos todas as frações, veja bem que interessante. 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 e 1/64, o resultado vai ser 63/64. Ou seja, faltaria ainda 1/64 para a reconstrução completa do olho, para que a razão seja igual a 1. E o que isso significa? O olho ainda permanece incompleto. Falta uma parte infinitesimal para que o ser humano se recupere. Isso nos traz uma lição seguinte, que o ser humano jamais poderá se recuperar sozinho. E essa pequena parte é atribuída justamente a Thoth,
o Deus da sabedoria, conhecimento oculto, e somente ele pode completar o olho com essa fração. Isso significava para os egípcios que o processo de cura e reconstrução do espírito não é uma realização puramente humana, mas exige a ação de uma sabedoria divina. Então veja a importância do símbolo do olho de Horus, e que muitas pessoas ficam vilipendiando isso na internet com teoria de conspiração ridícula. Agora, é certo dizermos que o olho ele não era apenas um arquétipo egípcio. Outras culturas também utilizavam o olho como arquétipos em seus ensinamentos espirituais, como, por exemplo, na Mesopotâmia, onde o olho significa justiça divina, vigilância moral. Na Grécia, luz interior, razão e faculdade para discernir o mundo. No judaísmo, justiça, proteção, presença constante de Deus. No cristianismo, Deus que vê, guia, protege. No budismo, sabedoria, compaixão divina, presença. Até mesmo na psicologia junguiana, onde ele representa o self, a consciência observadora e a individuação. Ou seja, pessoal, nada a ver com a bobagem de governo oculto, Illuminati, ordem mundial ou qualquer bobagem desse tipo. Pois bem, o outro símbolo que nós vamos falar, que compõe o olho que tudo vê, ou o olho da providência, é o triângulo. E o triângulo, tal como o olho, possui um significado espiritual e esotérico extremamente ancestral, extremamente antiquíssimo. Muito mais antigo que a maçonaria, por exemplo. Muito mais antigo que os Illuminati da Baviera. Já falamos que o olho é um símbolo, um arquétipo antiquíssimo. Agora vamos falar do triângulo. O triângulo, ele participa plenamente do significado do número 3, da trindade. Na antiguidade, o triângulo era considerado o símbolo da luz. Entre muitos povos, o triângulo, com a ponta para cima, é o símbolo do fogo, da força geradora, do princípio ativo, da força masculina, enquanto que o triângulo voltado para baixo é o símbolo da água, da força geradora feminina, do princípio passivo. Outro aspecto interessante do triângulo é que o triângulo é a primeira figura geométrica onde você obtém o equilíbrio, pois ela é formada por 3 pontos. E o triângulo equilátero, principalmente no pitagorismo, ele sempre foi considerado como um símbolo de harmonia. O somatório dos ângulos de um triângulo sempre vai ser 180 graus, de acordo com a geometria euclidiana, independente do tipo de triângulo, escaleno, isósceles, equilátero. E o número 180 na Cabalá possui um significado extremamente interessante. Primeiro, porque 180 é formado pelos algarismos 1 e 80. O 1 é a unidade primordial, o uno, de onde tudo emana e é indivisível. É a mônada que deu origem a todas as coisas. É o eterno. O 80, na tradição judaica, é o número que indica a capacidade de ir além das limitações naturais. Indica a vitória, a oposição às más inclinações. 180 também pode ser reduzido ao número 9. Uma vez que você tem 1 mais 8 mais 0, pela redução teosófica, então teremos o 9. O 9 é um número que nos traz constância, infinitude, a eternidade do bem. Pois bem, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, vamos passar agora ao intervalo e em seguida vamos continuar a explorar essa figura tão misteriosa e tão simbólica quanto o triângulo, e vamos continuar a nossa discussão acerca do olho que tudo vê. Muito obrigado e aguardo vocês depois do intervalo. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 11h25.
rádio que toca a sua vida. 95,7 Vibe Mundial FM. Espalhe a magia do Natal com a Juliana Flores. Use o cupom Mundial40 e ganhe R$40 de desconto em produtos vendidos e entregues pela Juliana Flores acima de R$260. Acesse julianaflores.com.br e celebre com amor e elegância. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Olá, amigos da Rádio Vibe Mundial, aqui é a Daniela Nicole, sou vidente, sensitiva, taróloga e espiritualista. Estou aqui para falar com você que está em busca de direcionamento, tem dúvidas, incertezas, precisa de ajuda espiritual? Faço trabalhos para o amor, saúde, negócio, família, contra a inveja ou trabalhos direcionados. Me procure através de uma consulta de búzios, cartas, tarô ou vidências. Eu vou desvendar o que pode estar atrapalhando a sua vida. Ligue agora, 2293-2202, 2293-2202 ou WhatsApp 957-976301, 957-976301. Preparado para o ano de Marte? Quer saber tudo sobre a influência dos astros para 2026? A Vibe Mundial se uniu à editora Pensamento para presentear você com a promoção Livro do Mês. Concorra ao Almanaque do Pensamento, Guia Astrológico para 2026. Além de previsões para cada signo, o livro traz o Guia Astral para todo o ano, horóscopo chinês, numerologia e muito mais. Se inscreva no Instagram, @Vibe Mundial e @Grupo Pensamento. Siga todas as regras para o sorteio e boa sorte. Vem com a gente com a promoção Livro do Mês, Guia Astrológico para 2026. 31710221, 31710221 e 3262-4490, 3262-4490 são os telefones da Rádio Vibe Mundial para você ouvinte interagir com os nossos comunicadores. Ligue e participe. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 11h28. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, queridas ouvintes. Esse é o programa Sabedoria Oculta, especial, de 1 hora de duração. Lembrando que o nosso programa é de toda segunda-feira, das 15h30 às 16 horas. E hoje, então, é um programa especial. E justamente por ser um programa especial, o assunto é um assunto também bastante especial, bastante polêmico. Hoje estamos falando a respeito do olho que tudo vê e a maçonaria. Meu nome é JP Filho, sou autor, escritor, palestrante e autor e também maçom grau 33. Aqueles que estão chegando agora, bem-vindos e vamos continuar então a nossa discussão. Lembrando que esse programa ele também estará disponível no YouTube, no canal da Vibe Mundial FM, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Dá uma entrada lá, curte, comenta, compartilha, para que o algoritmo do YouTube possa indicar esse vídeo para mais pessoas que tenham interesse acerca desses temas. E que essas pessoas possam também beber da mesma água que vocês estão bebendo hoje. Então, muito obrigado, conto com vocês. No primeiro bloco, então, do programa, falamos bastante a respeito do significado do olho. Começamos a falar a respeito do significado do triângulo. Vamos continuar, então, a nossa discussão acerca do significado do triângulo. E, por fim, vamos juntar esses dois símbolos e analisar ambos de uma forma geral, montando, então, o olho que tudo vê. Pois bem, em relação ao triângulo, claro, o triângulo ele é uma figura onde nós temos 3 lados. 3, ele corresponde ao equilíbrio entre os opostos, entre o passivo e o ativo. O 3, ele consiste na comunhão do 1,
que é o Criador, com o 2, que é a criatura. É o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, cujo valor é 1, mais a letra Beit, que significa casa, materialidade, o passivo, a ativa dualidade da matéria, a matéria criada pelo 1, pela mônada, pelo eterno. O 3 também constitui a base de numerosos sistemas de concepções de ordem, como, por exemplo, no cristianismo, temos as 3 virtudes do cristianismo, fé, amor e esperança. Na alquimia, os 3 princípios fundamentais da alquimia, enxofre, sal e mercúrio. As tríades divinas, Íris, Osíris e Horus, Pai, Filho, Espírito Santo, Brahma, Vishnu, Shiva e etc. O triângulo também é uma figura muito importante quando nós estudamos a Kabbalah clássica, principalmente quando analisamos a árvore da vida, a Etz Chaim. Na Etz Chaim, na árvore da vida, nós temos 3 triângulos na Kabbalah clássica, um voltado para cima e 2 voltados para baixo. O primeiro triângulo voltado para cima é composto pelas Sefirot Keter, que é a Sefirot número 1, que significa a coroa, Chokmah, que é a Sefirah 2, que é a sabedoria, e Binah, que é a Sefirah 3, que é compreensão. E esse triângulo é chamado de triângulo da manifestação divina, pois é justamente as 3 primeiras Sefirah da Etz Chaim. E é justamente nesse triângulo onde há a manifestação do absoluto. O segundo triângulo voltado para baixo é composto pela Sefirah Gevorah, que é a 5ª Sefirah, que é força, Hesed, que é a 4ª Sefirah, que é a misericórdia, e Tiferet, que é a 6ª Sefirah, que é a beleza. E esse triângulo voltado para baixo, ele é chamado de triângulo do espírito humano, aonde o homem aprende a equilibrar a força de Gevorah com a misericórdia de Hesed, gerando então a beleza e a harmonia interior de Tiferet. O terceiro triângulo, voltado para baixo, é composto pela Sefirah Hod, que é a Sefirah 8, reverberação, Netzach, que é a Sefirah 7, vitória, e Yesod, que é a Sefirah 9, fundação. Esse triângulo, ele é chamado de triângulo da personalidade, aonde Hod reverbera a energia mental, psíquica e espiritual, e Netzach controla e incorpora essa energia. Já no pitagorismo, o triângulo era um exemplo de uma figura perfeita, pois representa o mínimo que algo pudesse tomar forma. Segundo os pitagóricos, um ponto, ele é apenas um potencial, e a reta, uma mera continuidade infinita e abstrata. Assim, o triângulo é a primeira manifestação concreta do espaço. Ele introduz para nós o conceito de área, limite, direção e relação. Então, a primeira figura geométrica é dada por meio do triângulo. O triângulo ele era usado para a representação da tetráctis no pitagorismo. A tetráctis era uma figura formada por 10 pontos que preenchem internamente a área desse triângulo, disposto em 4 fileiras. Então, vamos imaginar um triângulo. Primeira fileira com 1 ponto, segunda fileira com 2 pontos, terceira fileira com 3 pontos e quarta fileira com 4 pontos. Inclusive, a tetráctis é muito presente dentro da maçonaria nos graus superiores. O primeiro ponto na primeira fileira corresponde a Atzilut, que é o mundo da emanação, da divindade, o elemento fogo. O segundo nível, onde você tem 2 pontos na segunda fileira, Briá, que é o mundo da criação, do espírito, cujo elemento é o ar. O terceiro nível, onde você tem 3 pontos, terceira fileira, onde você tem Yetzirah, que é o mundo da formação, da mente, o elemento é a água.
E por fim, na base, nós temos os 4 pontos, Asiá, o mundo da ação, o corpo, cujo elemento é a terra. Se nós somarmos 1 mais 2 mais 3 mais 4, nós temos o número 10. E o número 10 corresponde à letra hebraica Yod. E o Yod, ele é uma letra que também nos traz a ideia de interação entre a unidade 1 e o vazio 0. O 10, então, ele é o princípio da criação, o número do grande arquiteto do universo, porque nós temos a mônada, que é o 1, e o 0, que é o nada. Então, nós temos a mônada de onde tudo emana e preenche o vazio. O triângulo também, em termos esotéricos, pode ser relacionado entre a ponte entre o céu e a terra, ou seja, um elemento que integra os opostos, uma vez que o triângulo com o vértice apontado para cima indica a transcendência e a elevação da consciência, enquanto que a base nos traz a ideia de fundamento estável do mundo material. O triângulo também representa as seguintes tríades. No hermetismo, por exemplo, representa tese, princípio ativo, antítese, princípio passivo, síntese, equilíbrio. Nas divindades, de uma forma geral, Pai, Filho, Espírito Santo, no caso da religião cristã, ou também a mãe, o princípio criativo feminino, em algumas outras culturas ou religiões. Na maçonaria, representa as 3 colunas da maçonaria: sabedoria, força, beleza. Primeiro vigilante, segundo vigilante, venerável, mestre. Na psique humana, pensamento, sentimento, vontade. Na alquimia, enxofre, sal e mercúrio. Dessa forma, pessoal, vamos lá. O triângulo, ele é a primeira forma estável do cosmos. Ele é a imagem da luz, da tríade divina e do equilíbrio universal. Ele representa a passagem da unidade, a pluralidade, a harmonia entre os opostos e o processo de criação em todos os níveis, divino, espiritual, psíquico e material. Por isso, ele é simultaneamente símbolo da ascensão, manifestação e revelação. Percebam o grau de complexidade do triângulo, do delta. E ainda há pessoas que vilipendiam esse símbolo na internet por meio de teorias absurdas da conspiração. Pois bem, meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes, antes de continuarmos aí para a nossa parte final da discussão, que é o símbolo do olho da providência, propriamente dito, eu gostaria de divulgar aqui o meu livro, o Aleph, Ensinamentos Ocultos e Cabalísticos de Jesus. Esse livro é um livro que ele traz uma reinterpretação dos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, por meio da aplicação de chaves cabalísticas, chaves da tradição judaica, numerológicas, astrológicas, aonde, por meio dessas chaves, nós podemos, eu faço uma reinterpretação das mensagens de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, e essas mensagens tomam, a partir dessa reinterpretação, um poder, uma potência muito maior. É muito interessante porque muitas vezes a gente acaba fazendo uma leitura dos evangelhos muito denotativa, muito burocrática, e acaba deixando muito de aproveitar aquilo que está oculto entre as linhas. E é justamente nesse espaço entre linhas, naquilo que não foi escrito, naquilo que não foi dito de maneira direta, aonde realmente habita a sabedoria e a mensagem. Então esse livro é um livro muito especial, é um livro que vai trazer essa iluminação, e é um livro para aqueles que buscam realmente um crescimento
espiritual. É um livro que está sendo muito bem vendido, é um livro que está entre os 30 mais vendidos na Amazon, na categoria de religiosidade. Está disponível na Amazon, também disponível na livraria Martins Fontes. E também toda a verba arrecadada com esse livro, toda a verba, todo centavo, ele é destinado para ações de caridade aqui em Lares de São Paulo. Tá bom? Então, nos ajude a ajudar. Tá aqui, ó, O Aleph, editora Apres, disponível na Amazon e na livraria Martins Fontes. Muito obrigado. Bom, vamos continuar aqui. Vamos falar agora do símbolo do olho da providência. Falamos sobre o triângulo, falamos sobre o olho. Vamos juntar esses dois símbolos e agora identificar o símbolo do olho da providência como um todo. Vamos fazer justiça à importância desse símbolo. Então, veja bem. O símbolo do olho da providência, ele é formado por um triângulo equilátero, com um olho aberto no centro e com luzes emanando a partir do seu centro, como eu disse no começo do programa. Infelizmente, devido ao desconhecimento ou mesmo desonestidade de muitos entendidos de podcasts, esse símbolo antigo e sagrado vem sendo muito vilipendiado e inserido em diversas teorias de conspiração, uma mais absurda do que outra. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pequena relação aqui das bobagens que são ditas, e aí vocês vão ver, frente àquilo que a gente já falou, as bobagens que são ditas. Por exemplo, teoria dos Illuminati, em que o olho que tudo vê significaria vigilância total e controle sobre a humanidade. Vimos que isso não tem nada a ver, pelo contrário, o olho tem muito mais um aspecto espiritual. Teoria da nova ordem mundial, que prega o domínio mundial de um pequeno grupo de membros da elite. Conspiração maçônica, que possui influência nas elites e realiza rituais obscuros para a dominação mundial. Essa aqui é a pior ainda. Conspiração do dólar americano, em que afirmam que a nota de dólar possui conexões com os Illuminatis e os maçons, além de possuir imagens decodificadas. Meu Deus. Conspiração do Vaticano, nem o Vaticano saiu ileso, que diz que o olho seria usado por facções ocultas dentro da igreja, que visa trazer aí tradições pagãs dentro da igreja. E pior de todos, hein? Conspiração de astros de cinema e da música, em que esses costumam fazer sinais do olho da providência em shows como forma de demonstrarem que são membros de seitas macabras, ou enfim, do Illuminati. Como se, de repente, o cara que é membro de uma seita precisasse mostrar isso daí em público. E pior de todas, essa daqui é a mais fantástica. Conspiração alienígena, em que o olho da providência seria o símbolo de facções extraterrestres que controlam a humanidade, em parceria com os maçons e com os Illuminati, sempre os maçons e os Illuminati. E o olho que tudo vê, representaria, então, os Anunnaki. Meu Deus. E, claro, outras idiotices mais aí que o pessoal usa para poder ganhar like. Bom, vamos lá. Vamos voltar para o mundo real. Tendo compreendido, então, individualmente o significado do olho e do triângulo, vamos agora interpretar o olho que tudo vê como um símbolo integrado, cuja profundidade é muito maior que a leitura simplista e conspiratória que parte da cultura popular tenta atribuir, né? O olho que tudo vê é um dos símbolos mais antigos de consciência, criação e transcendência da história espiritual humana. Ele representa a luz, a consciência desperta, a vigilância espiritual, a presença divina que observa, sustenta e ordena toda a criação. Veja bem, ele não é um olho humano, não é um olho humano, é o olho da alma, o olho de Deus, o olho interior que vê além da aparência e penetra o significado oculto das coisas. Então não tem nada a ver com vigilância, não tem nada a ver com apocalipse, com besta, Illuminati, esse tipo de coisa. Ele não é um olho humano, é o olho de Deus, é o olho da alma, é o olho do espírito. É o olho que está ligado à sabedoria, à proteção, à cura, à verdade e à manutenção da ordem universal. O triângulo equivale à primeira forma geométrica perfeita, símbolo do número 3, da tríade divina, da harmonia entre os opostos. O triângulo converte-se para cima, como no símbolo da providência, representa o fogo, o princípio criador positivo, ativo. É o princípio do impulso ascendente da consciência, energia masculina.
O olho simboliza a visão espiritual. Então, os raios de luz, eles representam o alcance da visão, que ultrapassa o tempo, o espaço e a matéria. As luzes, os raios que emanam do olho que tudo vê, são a emanação do divino, do eterno, da mônada indivisível, que tudo cria a partir dela. É a presença ativa e a onisciência daquilo que é tudo sagrado. Quando a gente coloca o olho dentro de um triângulo voltado para cima, esse símbolo nos comunica que a consciência divina é o princípio que ilumina, ordena e sustenta toda a criação. Do ponto de vista cabalístico e hermético, a luz ela é sempre associada à emanação do ser. É como o livro de Gênesis, ou Bereshit, onde Deus diz, faça-se a luz. Foi o primeiro ato de criação de Deus, foi faça-se a luz. Os raios são o fluxo da criação se manifestando a partir do verbo de Deus. Como o triângulo está apontado para cima, e ao mesmo tempo irradia luz para baixo, esse símbolo também ele pode expressar a descida do espírito ao mundo material. No plano iniciático, especialmente na maçonaria e na cabala hermética, essas luzes elas podem significar, por exemplo, os insights durante o processo iniciático, os desvelamentos, as verdades internas que se tornam claras durante a jornada espiritual, a ativação da visão interior ou o que chamamos de terceiro olho simbólico. Esses raios de luz significam o processo de iluminar a própria consciência, o que dissipa a ignorância. Concluindo, meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes, meus irmãos, meus fráteres, o olho que tudo vê é um dos símbolos espirituais mais antigos da humanidade. Esse olho, esse símbolo, esse arquétipo, ele representa a consciência divina que ilumina, que guia e que nos revela a verdade. O triângulo apontado para cima simboliza o fogo, a criação e a ligação entre o céu e a terra. As luzes que emanam do seu centro representam a irradiação da sabedoria divina sobre toda a criação, manifesta e não manifesta. Quando nós unimos esses três elementos, compreendemos que o olho que tudo vê não fala de vigilância humana, não fala de domínio mundial, não fala de teoria da conspiração, de poder, controle. Isso é invenção moderna, falácia, bobagem, coisa de enganador que só quer like. O olho que tudo vê fala de proteção, de iluminação interior, da presença do sagrado que observa, inspira e conduz. É o símbolo da luz que desce do alto, que desperta a consciência e lembra o ser humano de que há uma inteligência maior sustentando o universo e guiando o nosso caminho. Veja bem, pessoal, a importância desse símbolo. Então, vilipendiar um símbolo como o olho que tudo vê é vilipendiar não só um símbolo ancestral, um símbolo com mais de 2.500 anos antes de Cristo, um símbolo antiquíssimo da época do Egito Antigo, da Quinta Dinastia, um símbolo que foi transpassado de geração em geração, que foi maturado em diferentes tradições esotéricas, culturais, religiosas, que passou pelo pitagorismo, que passou pela Cabalá, pelas tradições cristãs, católicas, egípcias. É vilipendiar o significado espiritual, é vilipendiar o significado de Deus, é vilipendiar o significado da iluminação espiritual que esse símbolo nos traz. É aquilo que eu sempre digo, o símbolo, ele é feito não só para nos trazer conhecimento, mas também para ocultá-lo. Somente aquele que tem as chaves necessárias para decifrar e entender os significados dos símbolos são aqueles capazes de adentrar o seu conhecimento profundo.
Portanto, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, antes de cair na lábia de entendidos de podcasts ou de teóricos da conspiração, vamos procurar um pouquinho mais a fundo a respeito do símbolo, da importância que ele nos traz. E melhor, vamos meditar a respeito da sua importância e trazer para dentro de si a mensagem que esse símbolo nos traz. É um símbolo de Deus, um símbolo da observância do divino, que constantemente mantém a sua criação em constante estabilidade. Pois bem, Pedro, dá tempo de contar um conto ainda? Pois bem, então, para a gente poder finalizar, eu tenho um pequeno conto aqui que eu trouxe para vocês. E para poder finalizar esse programa especial, gostaria de agradecer aí primeiramente a Vibe Mundial por ter cedido esse espaço. Fico muito contente. Esse programa de 1 hora é um programa muito bacana, porque nos permite explorar com mais profundidade alguns assuntos que no programa convencional de 25 minutos não seria possível. Então, muito obrigado aí. Espero que venham mais programas desse tipo. Agradecer também a todos vocês que estão aí prestando atenção e nos acompanhando, e dizer novamente que esse programa estará disponível no YouTube 7 dias por semana, 24 horas por dia. Dá uma entrada lá, curte, comenta, compartilha, para que o algoritmo possa então recomendar esse vídeo para mais pessoas que tenham interesse nesse tipo de assunto, e que para que nós aos poucos possamos tirar esse véu, né, esse véu escuro, esse véu denso da ignorância sobre aqueles que têm curiosidade, mas ainda que desejam a verdade, mas ainda têm dificuldade de encontrar a boa informação e a verdade com responsabilidade. Pois bem, vamos lá contar aqui um pequeno conto para que nós possamos então terminar nosso programa de maneira bastante meditativa. Certa noite, o rabino Isaac Luria, o Arizal, o grande mestre da Kabbalah de Safed, caminhava com um de seus discípulos pelas ruas silenciosas da Galileia. O jovem estava aflito e disse ao mestre: Mestre, estudo, rezo, cumpro todas as mitzvot, e mesmo assim não sinto a luz de Deus. Por que o eterno mestre se esconde de mim? O mestre parou diante de uma pequena casa, onde o velho sapateiro trabalhava à luz de um lampião de azeite. O homem costurava em silêncio, concentrado, como se cada ponto fosse uma oração. Foi então que o rabino apontou para o lampião e disse: Olha bem, meu filho, vedes a lâmpada que ilumina a oficina do sapateiro. Nela, o fogo arde, mas não está fora do pavio. Ele o consome, ao mesmo tempo que o ilumina. Assim é o espírito. Não entendo, meu senhor, disse o aprendiz. Por favor, podes me explicar? A luz divina, disse o mestre, está dentro de ti, queimando silenciosamente o pavio da tua vontade própria. Se procuras Deus fora de ti, verás apenas as suas sombras projetadas na parede. Mas se olhares para dentro de si, onde a chama consome o ego, verás que lá reside a centelha do Senhor. O discípulo, então, franzindo os olhos, tentando entender o que o mestre disse, perguntou: Mestre, e o que o azeite da lâmpada significa? O rabino olhou nos olhos do aprendiz e viu a sua vontade de saber era verdadeira e respondeu: O azeite é o sofrimento que temos de enfrentar por todas as provações que nossa vida nos oferece. É o que alimenta a chama. Sem ele, o pavio se apagará. Por isso, os justos choram e oram, e mesmo lágrimas mantêm acesas as suas lâmpadas. O jovem discípulo tomou as mãos do mestre em respeito, as beijou em admiração e disse:
Agora entendo, mestre. A luz sempre esteve em mim. Eu é que não havia ainda aprendido a ser pavio. O mestre pousou a mão sobre o ombro do rapaz e concluiu: meu filho, quando o homem se torna pavio, o mundo inteiro se torna luz. Muito obrigado, meus caros ouvintes, muito obrigado, minhas caras ouvintes, pela companhia. Esse foi o Sabedoria Oculta. Nos encontramos novamente amanhã, às 15h30, aqui na 95.7 FM. Meus contatos são o WhatsApp, tá aqui, ó, 11 97 257 8007. O meu Instagram, J. Alexandre Filho. Lembrando que esse programa também está disponível no YouTube. E o Aleph, o meu livro, está disponível tanto na Amazon quanto também na livraria Martins Fontes. Meus queridos, até mais, e que a luz da sabedoria ilumine o seu caminho. Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe a todos. Forte abraço.